Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo de processo civil. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o princípio da eventualidade, que é um princípio que rege a contestação, ok? Então, nós sabemos que a contestação ela é regida por dois princípios, essencialmente. O primeiro deles é o princípio da impugnação específica dos fatos. E o segundo princípio é o princípio da eventualidade. O princípio da eventualidade, ele determina que todas as matérias de defesa do réu devem ser alegadas na contestação. Portanto, a contestação é a peça processual e é o momento processual oportuno para que o réu aduza tudo aquilo que ele tiver como matéria de defesa, ok? Então vamos imaginar que se eu sou réu numa ação e eu tenho 5 teses defensivas que eu quero me valer, essas 5 teses defensivas deverão ser lançadas na contestação, sob pena de preclusão, isto é, se passar o momento da contestação, como regra, eu não vou poder alegar matéria defensiva posteriormente, ok? Sob pena do instituto da preclusão. Todavia, o princípio da eventualidade, ele encontra 3 exceções no artigo 342 do Código de Processo Civil. E sobre essas exceções é o que eu quero me debruçar neste momento. Então veja, sabemos que, pelo princípio da eventualidade, todas as matérias defensivas do réu devem ser lançadas na contestação. Essa é a peça, esse é o momento processual oportuno para se lançar essas questões. Agora, o artigo 342 do CPC prevê a possibilidade de o réu alegar posteriormente, isto é, depois da contestação, alguns fatos, algumas matérias. E essas matérias estão previstas nos incisos do artigo 342. O primeiro inciso diz o seguinte: matérias relativas a direito ou fato superveniente. Muito bem, veja, a regra do 342, inciso 1, é uma regra bastante importante, porque vejam o seguinte: nós sabemos que durante o processo nós temos uma grande quantidade de tempo. Então, entre a petição inicial e a sentença, vejam que eu não estou nem aqui falando de recursos, né? Eu estou pegando simplesmente o desenvolvimento do processo no primeiro grau. Então, entre a petição inicial e a sentença, nós sabemos que, geralmente, transcorrem-se, às vezes, anos, né? Evidente que com o processo digital, essa demora tem sido reduzida. Mas, geralmente, entre petição inicial e sentença, nós podemos pensar aí em anos, né, de diferença entre esses atos processuais. Então, é natural que no transcorrer do processo, fatos aconteçam, eventos aconteçam. E muitas vezes, alguns desses fatos, alguns desses eventos podem beneficiar o réu, podem servir ao réu como matéria defensiva. Percebem? Então, quando o réu apresentou a contestação, um determinado fato ainda não havia acontecido. Ok? Ele apresentou a contestação e pronto. Passou-se o prazo da contestação, o processo
ficou ali tramitando, um belo dia o réu descobre que um fato novo aconteceu e que ele pode usar esse fato novo, este fato superveniente, a seu favor. Pelo 342, inciso 1, mesmo já tendo passado o momento da contestação, o réu poderá fazer uso deste fato novo, ok? Ele poderá alegar esse fato novo. E por que essa exceção? Ora, por uma coisa lógica, porque quando o réu apresentou a contestação, aquele fato ainda não havia acontecido. Agora, uma dúvida que pode surgir. E se o fato, ele é um fato velho, mas a ciência dele é posterior? Veja, quando o réu apresentou a contestação, o fato já existia. Mas o réu não tinha conhecimento daquele fato. E aí? Ele pode se valer desse fato? Isso estaria, digamos assim, abarcado pela regra do 342, inciso 1? Pois é, alguns doutrinadores afirmam que sim. Na hipótese do fato ser antigo, ou seja, já existir no momento da contestação, mas o réu só veio tomar ciência desse fato posteriormente, ele poderá alegá-lo. Ok? Me parece uma coisa um pouco complicada de se averiguar na prática. Me parece algo complicado de averiguar na prática. Mas, teoricamente falando, a doutrina admite essa situação. O segundo inciso do 342 diz assim: competir ao juiz conhecer delas, ou seja, as matérias, de ofício. Muito bem. Veja o detalhe importante. Nós sabemos que existem algumas matérias que o juiz pode conhecer de ofício, ou seja, algumas matérias que o juiz não precisa de provocação da parte, ok? E eu vou pegar como exemplo o artigo 337 do Código, que é o artigo que traz pra gente as preliminares que devem ser arguidas em contestação. Então nós sabemos que quando alguém vai elaborar uma contestação, existem as matérias preliminares e existem as matérias, as defesas de mérito. As defesas preliminares são aquelas defesas que vêm antes do mérito. Devem ser arguidas antes do mérito. Ok? E essas matérias estão no 337. Via de regra, o juiz pode conhecer as matérias do 337 de ofício. Então, se você pegar o 337 e analisar aquele rol de matérias, elas podem ser conhecidas pelo juiz de ofício. Exceção feita a incompetência relativa e a convenção de arbitragem. Essas duas matérias, incompetência relativa e convenção de arbitragem, embora preliminares, elas não podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Muito bem. Então, tirando essas matérias, as demais podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Portanto, o 342, inciso 2, permite que, passada a contestação, o réu ainda poderá alegar matéria defensiva que possa ser conhecida pelo juiz de ofício. Então vamos imaginar, por exemplo, que o réu apresentou a contestação, passou-se ali o prazo, o processo tramitou, e depois de um tempo o réu
se ateve, o réu percebeu que se trata de um juiz absolutamente incompetente. Veja, estou falando, neste caso, incompetência absoluta. A incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício pelo juiz. A relativa é que não. Então, o que acontece? Mesmo já tendo passado o momento, mesmo a contestação já tendo sido apresentada, o réu pode alegar incompetência absoluta do juiz. Porque como nós estamos diante de uma matéria que o juiz pode conhecer de ofício, o réu pode alegá-la posteriormente. E por fim, o inciso 3 diz assim: por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, esse inciso 3, ele diz o seguinte, é interessante, porque algumas matérias podem ser alegadas, podem ser conhecidas a qualquer tempo por força de lei. Ou seja, é a própria lei que permite que aquela matéria seja arguida a qualquer momento, a qualquer grau de jurisdição. Se o réu estiver diante de uma matéria defensiva nesses moldes, ele poderá alegá-la mesmo já tendo ultrapassado a contestação. E o exemplo mais comum que a gente encontra é o artigo 211 do Código Civil, que é o artigo que traz para a gente a decadência convencional. Decadência convencional. O Código Civil, no artigo 211, permite que a decadência convencional seja conhecida a qualquer tempo. Portanto, é um exemplo de matéria que o réu poderá alegar posteriormente à contestação. Ok? Muito bem. Então, essas são as 3 exceções ao princípio da eventualidade. A primeira exceção é a superveniência de um fato ou de um direito, inciso 1 do 342. Comentei aqui sobre a hipótese bem interessante do fato já existir, mas o réu só tomou ciência desse fato posteriormente. Isso é, depois da contestação. Ele pode alegar esse fato? Pode. Agora, também, um detalhe que eu omiti. Nesse caso, se o réu quiser fazer uso dessa matéria, ou seja, de um fato que já existia, mas ele não sabia, o réu deverá demonstrar que ele não tinha conhecimento do fato por algum motivo de força maior. Porque senão, isso na prática seria muito complicado. Porque como é que nós saberíamos? Às vezes o réu, por exemplo, poderia deixar alguma matéria sem alegar, e aí depois alegar no momento futuro, dizendo, ah não, mas eu sei que o fato já existia, mas eu não tinha conhecimento. Seria uma coisa complicada. Então o que a doutrina fala é, se você quiser se valer de um fato que já existia, mas você não tinha conhecimento, você vai ter que mostrar que você não sabia daquele fato por algum motivo de força maior. Também é um detalhe muito importante. O inciso 2 são aquelas matérias que o juiz pode conhecer de ofício. Citei aqui o caso do artigo 337, as preliminares, né, que o juiz pode conhecer de ofício, salvo a incompetência relativa e a convenção de arbitragem. E no inciso 3, nós temos aquelas matérias que, por previsão legal, podem ser alegadas em qualquer momento. O exemplo mais comum, decadência convencional do artigo 211 do Código Civil. Então essas são as nossas considerações sobre o princípio da eventualidade e suas exceções. Um forte abraço e bons estudos!